Olá pessoal, como que vocês estão? Chegamos ao 8º encontro do Chá com os Mestres, Ascensos, Anjos, Arcanjos e Deus. Aqui conosco, estamos todos sentados, juntos, reunidos, unidos, em harmonia, paz e amor. E hoje eu vim falar, nesse 8º encontro do Chá com os Mestres, sobre as energias do Carnaval, sobre as energias do eclipse que vai acontecer na terça-feira, no último dia de Carnaval, e sobre as energias da Quaresma, né? Para o cristianismo existe a Quaresma, para as outras religiões existe esse jejum espiritual, que é um jejum muito mais profundo. Então, eu quero que você fique aqui comigo para entender essas energias. E estou aqui com um chazinho de hortelã no dia de hoje, com a minha aguinha para fluidificar, enquanto a gente senta com eles e conversa em presença, em escuta ativa, sem julgamento, sem críticas, apenas ouvindo com presença o que eles têm para dizer no dia de hoje. E falando sobre as energias, né, do Carnaval, todas essas três energias elas se interligam. O Carnaval ele é um momento de celebração, de festa, e por muitos anos, no decorrer dos anos, essa celebração, ele vem se intensificando de uma forma de anestesiar, de os seres humanos se anestesiar de todos os problemas, desafios, como se aquilo fosse acabar com os problemas. E na verdade, ele se torna uma energia muito densa no Carnaval, porque onde a maioria, né, não vou dizer todos, mas não digo a grande maioria, porque muitas pessoas já estão despertando e não estão mais indo por esse viés, por esse caminho de se anestesiar. Mas muita gente ainda se anestesia no Carnaval, muitas bebidas, desde sábado, uma bebida atrás da outra fica anestesiando e a pessoa sai do centro, sai da consciência. E é onde a sombra, as coisas ruins, a gente deixa entrar, porque a gente abre o nosso campo. Quando a gente bebe algo alcoólico, a gente sai da nossa consciência, do nosso estado, né, de conexão com o bem maior, e a gente abre o nosso campo tanto para as coisas boas, mas também para as coisas ruins. Mas as coisas boas, elas não chegam enquanto a gente não chama, porque elas respeitam o nosso livre-arbítrio. A luz, ela vem, ela fica em volta de nós, mas ela só atende quando a gente chama, quando há o nosso livre-arbítrio. Já as coisas ruins, a sombra, ela não entra. Porque ela não respeita o nosso livre-arbítrio. Ela quer que a gente cada vez mais caia, cada vez mais a gente fique na densidade. Então, prestem atenção nisso. Mas Cris, você está dizendo então que a gente não pode mais fazer festa no Carnaval. Sim, a gente pode celebrar, a gente pode comemorar com os amigos, dançar, mas com consciência, com alegria, sem precisar beber para poder ter a alegria. Muitas pessoas elas bebem para fugirem dos problemas, para fugirem dos desafios, para daí sim sentir alegria. Não, a gente não pode se anestesiar para sentir alegria. A gente pode sim comemorar, celebrar, mas sem se anestesiar, sem sair fora da nossa consciência. Então prestem atenção nisso no dia de hoje, porque o Carnaval é agora, nesse final de semana, e eu vim aqui neste domingo de Carnaval falar com vocês sobre isso. Na terça já temos as energias do eclipse. O eclipse junto com o Carnaval ele se torna ainda um caminho mais fácil para a gente se anestesiar. O porquê? Porque geralmente os eclipses eles mexem emocionalmente com a gente, eles vêm para iluminar algo que a gente precisa olhar, para a gente curar, para a gente entender aquilo, para a gente acolher e para a gente curar. Mas muitas pessoas não querem olhar para isso, então elas se escondem debaixo do tapete e vão lá e se anestesiam, como se não houvesse mais amanhã, né? Nessa frase. Então, prestem atenção, voltem para si, voltem para Deus, comecem a chamar Deus, que nem eu falei no último
no último encontro. Chamem Deus, chamem Jesus, chamem o anjo de vocês, os guias, os mestres ascensos, os arcanjos. Chamem para ficar no dia de vocês. Quando vocês acordam, chamem ele para orar com vocês, para tomar café, para servir a mesa, para fazer um almoço, para ir para o trabalho, para ir levar os filhos em alguma atividade. Chamem ele para todos os momentos do dia. Quando forem dormir, orem, chamem ele para dormir com vocês. Se unam a Deus, se unam a Jesus, se unam aos guias de vocês, chamem ele, peçam proteção, utilizem do livre-arbítrio de vocês, porque daí sim eles vão vir, vão proteger, vão guiar as suas escolhas, vão dar sinais claros. Então, utilizem desse livre-arbítrio para o bem. Não deixem que as energias tomem conta de vocês. E o terceiro item, né? A terceira coisa que eu vim falar aqui para vocês é sobre a quaresma, sobre esse jejum espiritual. E esse jejum espiritual vai muito além de simplesmente não comer, né? O não comer, ele precisa estar associado com algo maior, ele precisa estar associado com uma oração, ele precisa estar unido a Deus. E esse jejum, ele deve ser um jejum de alimentação, mas ele deve estar unido a essa conexão com o bem maior, essa conexão com os guias, mestres. Então, já é um exercício para você chamar os seus guias, para eles te ajudarem a fazer esse jejum. Mas o jejum também é muito maior do que isso. É um jejum, será, de uma pessoa que está te fazendo mal e que tu não tenha coragem de dizer que você não quer por um tempo conversar com ela, para você tentar entender esses sentimentos. É um jejum da internet, das redes sociais que está te fazendo mal, que você fica olhando, consumindo muitas redes sociais durante o dia e aquilo está te fazendo mal porque tu está utilizando da comparação. Prestem atenção disso, porque, como eu falei, o jejum vai muito mais além do alimento. São várias coisas envolvidas num jejum. São várias coisas que podem estar te fazendo mal. Então, olhe para isso, veja o que você precisa jejuar nessa quaresma. Não necessariamente precisa ser da rede social ou de um amigo, mas perceba o que você precisa fazer de jejum. De repente é um alimento que você escolha, que você não quer comer, que você acredita que esteja te fazendo mal. Faça um teste nessa quaresma, seja um açúcar, ou seja um pão, ou seja um refrigerante, não sei. A gente precisa tentar ouvir o nosso corpo, entender ele. E a gente só faz isso quando a gente começa a entrar nessa união, nessa harmonia com Deus, com os nossos órgãos. Conversem com o corpo de vocês, conversem com os órgãos de vocês, conversem com o estômago, com o intestino, com o fígado, conversem com ele. Vocês perceberam que as energias, elas se complementam, tanto do carnaval, do eclipse e da quaresma? Elas estão unidas, em harmonia. Então, se a gente olhar juntas para elas, a gente vai conseguir, de uma forma bem profunda, entender cada uma delas, uni-las, integrar, praticar na nossa vida. A gente precisa entender e inserir de uma forma leve essas energias. Passou um avião aqui, inserir de uma forma leve essas energias. Então, prestem atenção e vamos agora fechar os olhos, vamos nos conectar com o nosso corpo para que a gente escolha um órgão ou sinta qual desses órgãos querem falar com a gente. Vamos fechando os olhos, vamos fazer respirações profundas, inspira. Conta até 5 na expiração, assegura o ar, contando até 5 e solta. Vai respirando, puxa o ar, assegura, contando até 5 e volta e solta. Mais uma vez, puxa o ar,
contando até 5. Segura, contando até 5. E solta. Vai sentindo, prestando atenção no corpo de vocês, nos pés, nas pernas, quadril, abdômen, tronco, ombros, pescoço, cabeça, língua, prestando atenção em cada parte interna do corpo, órgãos, na região do estômago, das vísceras, a nossa região íntima, nossos ossos, músculos. Preste atenção e perceba neste momento, peça para que Deus, seus guias, Jesus, mostrem para você com qual órgão você precisa falar no dia de hoje. Prestem atenção neste momento que eles estão falando o nome do órgão e converse com ele, escutem ele. Ouçam o que ele tem para dizer com acolhimento, carinho, amor, sem julgamento, sem crítica. Agora escutem o que ele tem de sugestão para vocês. Acolham também isso e simplesmente comecem a testar. Testem, coloquem em prática. Coloquem em prática a partir de hoje, de amanhã, mas comecem a colocar em prática o que ele falou. É algo simples, mas que cada um de nós, vocês precisam testar, nós precisamos testar. Inclusive eu estou falando com um deles. E eles pedem para testar, mas testar por 30 dias, que é o tempo que a gente precisa para algo se tornar hábito na nossa vida. Então, são somente 30 dias, mas que fará uma grande diferença na nossa vida. Algo simples que vai se tornar grandioso. Se despeçam desse órgão que está falando com vocês, abracem ele, acolham. O Criador está enviando amor incondicional para todos nós neste momento. Respirem. Vão se despedindo, vão voltando para aqui, para agora, para o presente momento. Mexendo os pés, as mãos, os braços. Se sentirem de se espreguiçar. Quando sentirem, podem abrir os olhos, tomar uma aguinha. Sempre quando vocês vierem para esse chá com os mestres, ficar aqui alguns minutos do dia de vocês, tragam já uma aguinha, um chazinho, para que vocês tomem em presença, né? Esse momento seja um momento de acolhimento, de amor, de entrega, de presença, de escuta, para que vocês cada vez mais acessem o coração e a alma de vocês. Me contem como é que vocês estão nos comentários, como é que foi essa vivência de hoje. Eu vou ficar muito feliz e meu coração quentinho de saber a história e a vivência, né, a experiência de cada um de vocês. Fiquem com Deus, fiquem com os mestres ascensos, com os anjos, arcanjos, com os guias de vocês. Chamem sempre Ele. Se precisarem, escutem esse chá, esse encontro do chá com os mestres de hoje novamente, para vocês integrarem essas energias do carnaval, do eclipse e da quaresma, né? Desse jejum espiritual. E até a próxima semana, no nosso 9º encontro. Fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um de vocês.